O Rodrigo Lopes, psicólogo, já estava com um tempo que não vinha, né, Rodrigo? Tudo bem, meu lindo? À disposição. Seja bem-vindo ao nosso programa. O Rodrigo veio hoje para conversar com a gente, explicar como as técnicas de hipnose potencializam tratamentos de saúde mental. E hoje nós vamos chamar a atenção, inclusive, porque assim, quando entrou a história da hipnose, né, Rodrigo? As pessoas já imaginaram o seguinte, como nós estávamos agora há pouco falando, muito sensacionalismo em cima da hipnose e que, inclusive, uma técnica séria que acabou trazendo muito misticismo, acabou trazendo muita situação assim desagradável e que muitas pessoas acabaram tendo receio, aquele lado muito místico, e acabou trazendo um receio até de fazer muitas vezes o tratamento com essas técnicas. E aí é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas relacionado a isso, porque a hipnose, ela trata, né, com as suas técnicas, ela trata, ela potencializa, traz esses tratamentos, segundo o Rodrigo Lopes, que conhece há muitos anos, mas que as pessoas não devem levar para outros lados, porque a pessoa, ela fica consciente, né, Rodrigo? Rodrigo, bom dia. Bom dia, Vanusa. Sempre é um prazer estar aqui com você, tá? Como você disse, a hipnose, ela já passou por muitas dúvidas, por muita mistificação, e nós estamos sempre desmistificando, não só como psicólogo, mas também como representante da maior sociedade de hipnose do Brasil, que eu sou o diretor de psicologia dela, da SOIMED. Nós estamos sempre desmistificando a hipnose e mostrando o seu grau de importância na saúde. A hipnose, ela foi utilizada de uma maneira muito de palco, de brincadeiras, de entretenimento, que isso infelizmente deixou uma ideia um pouco duvidosa da técnica. Porém, estudos, além da consolidação da técnica vinculada ao CRP, por exemplo, que é ao CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, além de outros conselhos como o de medicina, foi o que consolidou e mostrou que essa técnica tem uma grande importância para a saúde mental. Quando ela é associada a uma estratégia como a terapia cognitivo-comportamental ou terapia do esquema, que são as técnicas que eu utilizo, são resultados valiosíssimos, que podem levar a toda uma condição de saúde significativa. Né? Bom, a gente vai conversar agora e eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é mito e o que é verdade sobre a hipnose. Eu acho muito importante você falar. As pessoas, elas têm muito medo de participar da hipnose porque elas acreditam que ali elas perdem a consciência delas, que ali elas não vão saber o que está acontecendo com elas, e a gente precisa falar sobre isso aqui no programa. Bom, essa é uma realidade que realmente sempre é dúvida. Primeiro, a hipnose, ela não é bruxaria, ela é uma técnica. Dentro do Conselho Federal de Psicologia, a resolução 013 de 2000 é que dá base para isso. Além dos outros conselhos, como o de medicina. Estou falando da minha área, só para você ver o tanto que ela é consolidada. Além disso, inconsciente. As pessoas falam muito, eu vou ficar inconsciente, eu vou ficar apagada. Confunde hipnose com regressão? É uma outra dúvida muito grande. Só respondendo, a pessoa não fica apagada, é tudo consciente. E uma outra, e respondendo a pergunta que a Vanusa fez. A regressão, ela é uma técnica da hipnose. Por exemplo, dentro do trabalho que eu faço, associado com a terapia cognitivo-comportamental, a regressão é chamada de resgate cognitivo. Na terapia do esquema, a gente não chama nem de regressão, porque na terapia do esquema a gente já volta diretamente já na representação das figuras de autoridade. Então, esse nome está sendo cada vez mais ressignificado dentro das técnicas, da associação com as técnicas, quebrando qualquer ideia de regressão, principalmente quando se fala regressão de vidas passadas, essas realidades. Por que eu digo isso? Porque é um trabalho voltado com a neurociência. Esse trabalho que nós fazemos, que o profissional faz, que essas resoluções estão ali para o profissional executar, são vinculados à neurociência. Trabalhos vinculados à neurociência. Tudo que é relacionado à religião, ou a qualquer
filosofia, estrutura filosófica, não é aceito, tem que estar vinculado a essa resolução 013 de 2000, vinculado ao CFP. Rodrigo, é bom a gente também chamar a atenção das pessoas relacionado à hipnose, principalmente porque as pessoas também têm que saber quem são os profissionais, né? Se eles são realmente capacitados, se eles são realmente habilitados, para que pessoas, muitas vezes até pessoas que não estão preparadas para lidar com o outro, porque a saúde mental é algo muito sério. Com certeza, Vanusa. Nós temos que preparar a pessoa que vai utilizar a hipnose. Cursos de final de semana é muito complicado. Profissionais que não são da área da saúde é muito complicado. Você tem que avaliar direitinho. Nós temos que entender tudo isso e algo que é primordial. Você tem dúvida? Olha lá no Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Federal, se a pessoa está vinculada, se é especialista, que tipo de curso ela fez. Porque um curso de final de semana ele habilita, mas não dá a experiência que a pessoa precisa, como a pessoa fazer uma especialização, porque vocês, estudar, fazer mestrado, doutorado. Pronto, vocês psicólogos, vocês passam por todas as disciplinas para chegar até a prática, a teoria completa até chegar na prática. E a psicologia é praticamente teoria com prática o tempo todo, né? Tempo todo. E aí quando vocês chegam, vocês descobrem as especialidades e cada um vai se especializar no que verdadeiramente é preparado mais ainda. E aí você vai poder entender muita coisa dentro dessa saúde mental. E aí a gente chama atenção para essa potencialização no tratamento da saúde mental, que é o que mais tem se falado nos últimos tempos. E aí a gente não tem falado tanto da hipnose, como ela trabalha, como ela potencializa e ela tem ajudado nessa saúde mental. Isso é uma fala muito importante, isso que você está dizendo, porque justamente eu falo muito para meus alunos, quando eu estou ministrando o curso. Sim. Que nós temos que entender cada vez mais, não só a finalidade dessas ferramentas da hipnose, como também entender como explicar isso para o paciente, para aquela pessoa que está buscando. Porque o que vai consolidar porque a pessoa já vai buscar, o rapport, porque ela não tá bem. Aí ela já vai buscar algo para que ela fique melhor. Então ela precisa, né? Com certeza. Esse rapport, para ela se sentir mesmo segura. A pessoa vai buscar ajuda, vai buscar segurança, vai buscar trabalhar algo que não está legal dentro dela. Então, a hipnose ela precisa de uma ferramenta ali que dê suporte para ela, como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia do esquema Gestalt terapia, entre várias outras que tem aí. Quem pode fazer hipnose? De acordo com as resoluções que existem dentro dos conselhos, são os profissionais que estão vinculados. Não tem um enquadramento legal hoje no Brasil. E a pessoa, quem pode, como paciente, fazer hipnose? Tem idade? As contraindicações? É. As contraindicações são quadros de epilepsia, convulsão, surtos psicóticos, alguns quadros cardiovasculares, principalmente quando está ligado mais a condições de cardiopatias. Aí não são indicados, para essas pessoas não. Alguns quadros podem até ser realizados, mas tem que ser um profissional de muita experiência, Vanusa, porque tem muitas peculiaridades que precisam ser vistas ali. Gestante pode sim, só tem que ter cuidado com momentos que pode se utilizar o resgate cognitivo, a chamada regressão, vinculada às neurociências. Por qual motivo? Porque pode ter situações traumáticas que ali pode elucidar dificuldades de contrações dentro da realidade da gestação, que pode levar a qualquer ansiedade. Criança, não. Criança é muito utilizado com criança. Logo, é muito interessante, porque a criança... A hipnose já tem todo um lado muito lúdico também que pode ser utilizado. Aí você imagina na criança, é muito interessante, os resultados são primordiais. Eu tenho uma amiga fora do Piauí, que é de outro estado, Florianópolis, ali da região do sul, ali, Santa Catarina, Floripa, tudo, né? Que ela trabalha só com criança, ela trabalha muito nessa condição do imaginário da criança.
E ela demonstra o quanto que as crianças evoluem nesse trabalho. Ela até escreveu um livro falando sobre isso. Interessante. Que demonstra o que é muito importante. Muito interessante o que você está falando, porque assim, às vezes uma criança, ela guarda coisas dentro dela, e isso é interessante a gente saber, e leva para a fase da adolescência até para a fase adulta. Muitos problemas de saúde mental e até mesmo situações que a pessoa pode ter passado na infância, se ela tiver um acompanhamento de um psicólogo especializado e que realmente esteja ali apto a fazer a hipnose, coisas que não sejam interessantes dentro da mente que atrapalham a vida dessa criança, pode não ir para a fase adulta, Com né? certeza. Posso dar um exemplo? Pode. Eu vou dar um exemplo bem claro. Sim. Existe uma técnica da programação neurolinguística dentro da hipnose, que ela é utilizada para uma criança que tem medo de barata. Sim. Se não for cuidado, pode levar até outros quadros, dependendo também das condições ambientais que tem ali, que podem elucidar quadros mais graves. E aí a gente pode trabalhar pedindo para dentro do processo da hipnose, visualizar a barata dentro de todo esse trâmite, e dentro dessa barata, ela vê a barata sorrindo para ela. Ela botar um sorriso, um batom na barata, colocar um narizinho de palhaço. Aquilo que era aversivo vai se tornar acolhedor, porque ela vai sorrir, ela vai ficar mais à vontade. Ela não vai ver com medo. Ela não vai ver com medo. Assim se trabalha depressão, ansiedade, situações traumáticas. Pode até ser, mas tem técnicas mais importantes que podem agir ali de uma maneira significativa. Para não chegar a isso, né? Para não chegar a isso. Essa técnica, eu só estou dando como exemplo para situações aversivas, de medo. De medo. Entendeu? Então, é algo muito significativo. Você sabe que eu conheço pessoas que têm medo de escuridão. Sim. E aí, de repente, algumas revelam, não, é porque meu amiguinho me deixava dentro da sala escura e fechava a porta e saía. E, de repente, isso não se contava. Eu digo isso porque isso aconteceu com meu filho. Olha o quanto ele revelou que os amiguinhos desligavam a luz, fechavam a porta e ficavam segurando a porta da sala da escola. Sim, sim. Isso quando ele ainda era criança. Que bom que ele revelou. Porque esse medo acabou. Mas tem crianças que não dizem, guardam para a vida. E precisam de ajuda. Sim. Muitas pessoas perguntam, como você sabe disso? Eu não atendo criança. Eu só atendo da pré-adolescência para frente, 10 anos para frente. Mas é interessante, né? Mas a gente tem que entender até para poder saber para quem encaminhar. Muito bom. E eu estou falando isso para você porque as crianças, elas precisam ser vistas. Um pequeno, o que pode ser simples na visão de um adulto, para a criança não é. Pronto. E o que a hipnose tem tratado hoje quando o assunto é saúde mental? O que vocês têm conseguido tratar? Muitos quadros de ansiedade, quadros de humor, depressão, medo, dor de uma maneira significativa, quadros de personalidade, entre outros, mas principalmente esses. Então, assim, as pessoas que estão assistindo o nosso programa... Que insônia. Quiserem... Insônia também? Muita insônia. Estava me esquecendo desse detalhe, insônia. Que legal, né? Tem muita gente sofrendo com problema de insônia aqui dentro do nosso estado? Demais. Quem são mais? Homens ou mulheres ou é no geral? No geral. É mesmo? No geral. E a hipnose, ela é um tratamento contínuo? Crianças já estão sofrendo com isso. Crianças. É mesmo? Nossa, e não era para acontecer, né? Criança era para dormir bem. Assim, e a hipnose, ela é feita de que forma? Como é feito esse tratamento? São sessões? Como é que funciona? São sessões onde primeiro a gente faz uma consulta, todo um processo de anamnese, para a gente ver como está a pessoa, a condição que ela se apresenta, para daí a gente montar um plano terapêutico e fazer um trabalho para deixar ela bem. Pode acontecer da hipnose no primeiro, no segundo, na segunda sessão, já ser resolvido o problema da pessoa ou não? Pode sim, tudo depende da condição que a pessoa apresenta. Às vezes são situações específicas, como também muitas vezes é um quadro crônico que precisa ser trabalhado e ressignificado para a pessoa obter as melhores condições de enfrentamento. Muito interessante, viu? Então assim, só lembrando que o Rodrigo Lopes tem mais de 20 anos, né, Rodrigo? Eu estudo a hipnose já tempo de faculdade, tudo há 20, 21 anos. 20, 21 anos. Então ele tem muita experiência e é professor, né, dá aula e está aqui para falar sobre a hipnose nesse tratamento,
né, para potencializar o tratamento de saúde mental. Não é isso? É isso aí, é uma ferramenta muito importante a hipnose. É porque, de uma certa forma, as pessoas que são muito dependentes de remédios, muitas vezes, querem até largar o remédio, mas elas estão já... Porque, assim, tratamento é tratamento, a palavra já está dizendo, não é para a vida toda. Em alguns casos, não é para a vida toda. Mas tem pessoas que o médico, às vezes, deu um tempo para o medicamento e ele chega em você e diz, você já está bem. Vamos começar a desmamar, tirar os medicamentos. Justamente. A hipnose pode trabalhar isso também? Não só a hipnose, como o processo psicoterápico. Só para deixar claro, a hipnose ela não é uma técnica milagrosa. Claro. Ela é uma ferramenta. Mas ela vai trabalhar né? a saúde mental, ela pode preparar essa pessoa para ela entender que ela está bem. Para ela ficar bem. Mas o que ela faz de diferente, Vanusa? Sim. O psicólogo ele tem uma abordagem que ele segue no trabalho dele. Como eu trabalho nas técnicas baseadas em evidências. TCC, terapia do esquema, TCC de primeira a terceira geração. Porém, em todas elas eu uso a hipnose. Onde a hipnose ela vai ser uma ferramenta que vai facilitar esse trabalho, porque ela vai quebrar essas entranhas, essas peculiaridades e dificuldades que o nosso cérebro coloca em termos de distorção, de autossabotagem, que muitas vezes nós nos colocamos no dia a dia. Só um exemplo, aquela pessoa que quer fazer um regime e de vez em quando está ali se boicotando. A hipnose ela vai ajudar quebrando essas estruturas de se boicotar, para melhor enfrentar essa situação. Nossa, muito legal, bem interessante. Então, assim, as pessoas que quiserem conhecer mais, se aprofundar mais, que quiserem entrar em contato com você... Pode mandar mensagem lá no nosso direct do Instagram, @Rodrigo Lopes Psicólogo, ou no telefone, nosso telefone aí é 8699171214, que é o telefone do nosso espaço. Pronto, mas se for no Instagram, vai diretamente já entrar em contato com vocês. Com certeza a gente tira essa dúvida, eu e minha equipe aí, estamos aí para colaborar. Obrigada, tá, Rodrigo? Obrigada mesmo, de verdade. Fazia tempo que a gente não viu o Rodrigo, desde o ano passado, né, Rodrigo? Isso. A gente ainda não tinha visto você, né? Muito eu acho que era na correria, que eu estava lançando um livro. Aí nessa correria... E o livro já está pronto? Já lançamos. Já lançou. Desconectados, um livro de dependência tecnológica. Muito bom, as pessoas que quiserem conhecer um pouco... Ah, isso é interessante. Muito interessante esse livro. A gente lançou esse livro aí. Ele fala de dependência tecnológica. Todo tipo de dependência tecnológica. Nossa, depois manda pra gente. Mandamos sim. Manda pra gente. Interessante, que a gente tá falando muito sobre esse assunto. Inclusive, eu acho até que vou pedir pra Lorena pra fazer uma matéria com você, pra você mostrar um pouco desse livro e falar sobre essa questão. Onde a gente utiliza no tratamento a hipnose, a TCC. E muito legal. A gente desenvolveu a quarta onda da TCC, que é a quarta onda vinculada às tecnologias, né? Pois justamente para enfrentar essa situação. Já saí daqui fechando com a Lorena para fazer essa matéria sobre esse livro aí, porque ele me interessa muito. A gente tem falado muito sobre esse assunto. É um tema muito importante, e realmente. Principalmente para os jovens. Isso. Tá bom? E é uma coisa que eu quero até já deixar claro. A questão não é segregar, acabar com a tecnologia, não é isso. Nós aprendemos a utilizar de uma maneira segura e com finalidade, né, Vanusa? Tudo tem que ter uma finalidade. Tem que ter. Por exemplo, nós comemos para nos alimentar. Por que nós precisamos ficar o dia inteiro no celular? Muito legal.